Amados, a graça e a paz de Cristo Jesus, hoje dia 16 de fevereiro e agora são 5 para 7 da manhã. Na live de hoje nós falaremos um pouco sobre tribulações, né? Em outras palavras, aflições, né? E por que desse tema de hoje, né? O tema de hoje se refere os desafios, né? Sejam quais forem as dificuldades, os desafios, mas que de tudo isso a gente lembre-se, né? Que você é filho e filha de Deus, né? E por esse motivo nós temos aí desafios que nos são entregues, confiados, né? São trazidos, né, por Deus muitas vezes para a gente lembrar que somos dependentes dele, né? Que a pergunta provocativa é: que graça teria se tudo fosse perfeito, né? Não haveria propósito de clamar, adorar a Deus, né? Mas não é que as coisas, elas quando vêm em dificuldade, elas vêm meramente para a gente adorar a Deus, né? Deus, ele não quer esse tipo de troca, né? Ah, eu preciso de adoração. Não, primeiro que Deus não precisa, né? E segundo que o que Deus nos traz são provas, são desafios para aumentar nossa maturidade, para a gente crescer. E também ele nos traz de uma maneira que a gente tenha um comportamento adequado, né? Mas lembrando que essas provas, esses desafios é para a evolução da gente, né? Porque dessa forma, né, quando a gente confia nele, a gente passa por aquela etapa, passa por aquela prova, Deus sabe que mais pessoas poderão ser colocadas, né, diante da nossa vida, né? Sejam elas para serem pastoreadas, sejam elas para serem orientadas, né? Ou até mesmo para serem agraciadas. E disso, você como um filho, né, de Deus, você vai estar sendo colocado em propósitos, né, em novas missões, isso sim eu chamo de desafio para o caminho dele, né, porque ele vai estar confiando vida de pessoas para conosco, né, e disso a gente vê que a nossa vida, o nosso caminhar, tudo aquilo que nós fazemos está diante de uma grande responsabilidade, né? A mesma situação ela se assemelha quando a gente percebe que, por exemplo, eu vou chamar aqui de filhos mais velhos, né? Geralmente os filhos mais velhos, eles, assim, vou colocar dois contextos, né? Filho mais velho, obviamente, ele não escolhe querer nascer antes, né? E os pais também não tem como planejar que determinado filho ele venha a ser gerado antes, né? Se nem o sexo da criança é escolhido pelos pais que são geradores, né? Quanto quem dirá a ordem, né? Dizer assim, né? É Deus quem coloca, né? E o que acontece, né? Me veio uma outra mensagem em relação ao Espírito Santo que ele está falando disso. Mas daqui a pouco eu entro nesse contexto do que ele diz. Eu vou terminar de refrasear essa parte dos filhos que nascem, a questão da sequência, né? A gente não tem uma programação, um planejamento, né? Que filho que vai nascer antes. Contudo,
os pais, eles concedem ao filho mais velho uma missão, principalmente para ele se tornar um auxiliar, uma auxiliadora, né? Isso vem em que sentido, né? O pai e a mãe, né, quando nasce o segundo ou a segunda filha, né? Filho ou filha, independente como for, no caso, quem nasce depois vai receber os cuidados dos pais, mas dependendo da idade que o filho mais velho tiver, os pais vão contar com a ajuda do filho mais velho, né? De, não, será que não dá para olhar ele aqui só um pouquinho, né? O papai vai, por exemplo, vai lá pegar alguma coisa, vai lá no banheiro, mamãe ou a mãe, né, fala, mamãe vai sair um pouquinho aqui, vai pegar uma água, já volta, olha um pouquinho aqui o seu irmãozinho, sua irmãzinha, né? E qual é o contexto disso, né? Eu vejo que Deus, ele se assemelha muito a nós em relação a isso. Porque como somos todos filhos de Deus, filhas, né, de Deus, filhos e filhas de Deus, tem aqueles que são chamados antes, né? E aí começa uma nova vida, é batizado antes, né? E assim por aí vai. O que acontece dessa coletividade, dessa irmandade, né? Aqueles que são colocados à prova, muitas vezes estão recebendo um ensinamento, muitas vezes não, né? Sempre, né? Está recebendo um ensinamento, um discernimento, está andando alinhadamente com Deus e que disso vai prestar os cuidados para o seu ou para a sua, o seu ou a sua irmã, né? Assim, isso é o que eu entendo com relação à vida, a vida de Jesus, né? A vida com ele é assim, Deus, ele nos concede uma etapa da vida, um desafio, né? A gente chama de dificuldade, né? Eu procuro olhar sempre que ele não é só uma dificuldade, ele é um desafio, né? Porque a dificuldade é algo que você pega e estopa a visão naquilo. Fala, é difícil, né? Agora, quando você fala que o desafio ele está vindo, desafio significa, em inglês é challenge, né? Você vai, esse desafio, né? Essa provocação, digamos assim, esse desafio, ele vai te trazer uma etapa para você ter a transformação, né? Mudar. Quem muda isso, né? É Deus. Quem nos traz esse discernimento? É Deus. Quem concede, né, uma tarefa que para nós muitas vezes olha assim e fala, isso é difícil para mim. Mas Deus sabe de tudo, né? E se Ele está concedendo uma questão desafiadora, significa que mais tarde Ele vai querer que você seja um ponto de apoio para Ele, né? Em que sentido? Olha, vou trazer alguém que esteja passando por tal coisa. Você não pode dar uma olhada com ele, né? Deus nos pede isso, né? E, amados, isso enriquece muito o nosso coração, o nosso ser, né? Aqui eu vou voltar nesse contexto do filho, né? Da filha. Do porquê que os desafios eles são dados à medida quando a gente nasce, e por que o casal, os pais, né, os próprios pais,
não tem nem o poder de conseguir escolher, né, menino, menina, e a data do aniversário, outra coisa também que ela é uma estimativa, né, mas não é uma precisão, né? Ah, eu vou conjugar aqui o nascimento para cair num sábado, porque eu não vou estar trabalhando. Isso não existe, né? E eu vejo que o caminhar com Deus, ele se assemelha da mesma forma. Porque, de fato, você não escolhe, né, por exemplo, a sua saúde no dia de amanhã. Não, amanhã eu vou estar totalmente recuperado, depois de uma maratona, vou lá nadar, né? Não, você não escolhe, o teu corpo é quem, né, determina. Só que quem é o dono, né, da tua vida, do teu corpo, do teu organismo? É Deus, né? E tem tanta coisa que a gente acha que tem controle, mas isso é uma falsa ilusão, né? Eu tive uma época da vida que eu achava que eu tinha um controle. Eu tinha uma reserva, né, no banco, muito, assim, me trazia muita segurança, né, essa reserva. E eu falava, não, aqui ó, eu posso viver com o que eu tenho, trabalhar com o que está vindo, mas mesmo se tiver uma eventualidade, eu estou garantido por X tempo, né? Essa reserva era uma falsa sensação, né? Porque eu nessa época eu acreditava, digamos assim, na capacidade do que essa reserva me trazia em termos de visão matemática financeira, né? E a gente não consegue controlar N fatores, né? Diversos fatores, né? Então a gente vê assim que muitas vezes é uma falsa sensação, né? Te gera uma falsa sensação, te gera uma falsa expectativa e assim, né? Quando você se baseia, é uma questão matemática, né? Quando você lógica, né? Quando eu falo matemática, é questão de raciocínio lógico. É uma questão de lógica. Você quando tem um determinado fator, se aquilo ele tem exatidão, o seu resultado ele vai ser exato. Agora, quando você não tem exatidão, ou seja, quando não é exato, a gente pode dizer que é um falso resultado, né? E quando ele não quando ele é falso, o que vai acontecer mais para frente? O resultado daquilo ele pode ser um desastre, né? Ele pode ter múltiplas variáveis e que dessas variáveis você não vai saber qual caminho tomar, como que vai acontecer, né? Porque quem determina é Deus, né? E tudo isso eu vejo que a gente percebe o quanto a gente é pequeno se comparado à graça, né? À grandiosidade de Deus. Bem, amados, trazendo nessa contextualização no que eu estava dizendo sobre muitas coisas que a gente não tem poder de definir, né, com exatidão. O que o Espírito Santo estava me falando, né, o que ele estava comentando é que para tudo existe uma incerteza, né? É profundo isso que ele falou. Ele falou assim, Lucas, para tudo existe uma incerteza. Ele falou bem rápido enquanto eu estava falando com você. Para tudo existe uma incerteza. A única certeza é Deus, porque Ele é a única verdade. Ele é o imutável. Ele falou assim. E eu falei, nossa, eu vou deixar para falar mais tarde, né? Porque eu tava tentando assimilar, né? Mas enfim, não consegui assimilar tudo nesse sentido, né? Mas eu acho que está em relação à questão, né, pai e mãe. Quando você fala assim, meu filho, minha filha,
o filho, ele foi gerado, né, pelo pai e pela mãe, e tem essa questão de falar assim, é meu filho, né? Mas o que acontece mais para frente é que você vai perceber que, apesar do filho ser gerado por você, né, ele não é totalmente seu, né? Isso é uma falsa expectativa, né? Uma falsa, é uma ilusão, né? Porque tudo que você faz, as coisas são consagradas, né? E você dizer assim, Deus, meu filho, é meu filho, né? Se você agraciou com orientações cristãs no seu filho e na sua filha, significa que o seu filho e sua filha não te pertencem, ele é do seu pai, né? É de Deus. E olha que coisa, você é o gerador, né? No mundo natural você é pai e mãe, mas o que acontece é que a vida espiritual do seu filho, ela não pode estar pertencente aqui à terra. Portanto, quando fala no mundo espiritual, o teu filho e tua filha, eles são eles são de Deus, são ferramentas também para Deus, né? Muitas vezes o filho ou a filha que vão ser os introdutores da palavra na casa, né? Eu já eu já presenciei muito isso, né? De uma pessoa próxima, né? Um amigo, uma amiga convertido, e disso se torna um desafio levar a palavra para casa. Eu acho que dentro da igreja muita gente passa por isso, né? Eu vejo que, né, pessoas próximas, né, passam por isso também, né? E a gente vê quanto é importante ter o discernimento, né, fazer as coisas dentro da sabedoria, né, com Deus, porque lá no futuro, né, da nossa trajetória, né, a nossa vida eterna, a gente vai ter uma comunhão celestial, né? Bom, amados, eu gostaria de iniciar então, após essa introdução, né, que a gente falou sobre essas questões de incertezas, desafios, tribulações, aflições, né? Eu vou entrar nessa live e a gente vai pedir oração, né? Revestimento. Amém, amados? Senhor nosso Pai, querido Deus, Papai, eu entro aqui nesse momento em oração, Senhor, contigo, para pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pedimos revestimento do sangue verdadeiro de Jesus, e que a gente venha estar protegidos, ó Pai, durante essa live, cobertos com a Tua inspiração, cobertos com a Sua ordenança, cobertos com a Sua proteção e revelações através do Seu Santo Espírito, Papai. Queremos agradecer porque o Espírito Santo estava falando neste momento sobre a incerteza, a nossa incapacidade de conseguir determinar, por exemplo, a data do nascimento, o sexo da criança. Como são coisas que a gente não tem definições sobre, nós entendemos que somos pequeninos e somos dependentes de Ti. Por isso, Papai, nesse momento de oração, estamos colocando aqui sobre a temática de hoje, que nós venhamos a ter o discernimento, poder adentrar em Tua Palavra, e que o Senhor, como o autor celestial da Bíblia, nos ensinará através do Seu Santo Espírito, soprará em nossos ouvidos para que a gente tenha
o entendimento e, posterior a isso, venhamos a testemunhar também sobre a nossa aprendizagem. Amados irmãos e irmãs que estão aqui nesta oração, e junto a eles, eu somo esse pedido de oração no papel de intercessor, que nós venhamos a ser profundamente tocados pelo seu Santo Espírito, tendo a comunhão contigo, papai, para que a gente venha estar recebendo sinais do Senhor, ensinamentos, e que mais a gente venha estar recebendo essa orientação e sendo filhos obedientes para seguirem teus caminhos, papai. Dessa forma que eu coloco e agradeço pelo nosso momento que estamos consagrando a ti, papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Esta oração foi para a gente... Bom dia, Rei, a paz de Cristo Jesus, tudo bom? Eu estou colocando essa oração para a gente adentrar na live e ter uma inspiração mais avivada, uma inspiração mais forte, né? Mais conectada com o Santo Espírito de Deus, né? E, bom, posto a questão, né, antes da oração, que foi falado sobre os filhos, né, filho e filha, pais que são, né, geradores, né, da vida das crianças, pais, né, pai e mãe, né, quando eu falo pais, pai e mãe, né, a gente não tem poder da escolha, né, da data de nascimento, o sexo da criança, e que de tudo isso a gente sabe que nós, como esse exemplo, né, a gente entende que nós somos totalmente dependentes de Deus, né? Porque Deus, ele traz o desafio a cada dia, mas não é que ele gosta de ver a vida da gente de uma maneira sacrificada, né? Uma maneira, em outras palavras, até colocar assim, judiada, né? O que eu entendo é que Deus, ele nos concede esses desafios, né? Que se a gente falasse, tudo é uma tribulação. Tribulação é quando você fala que está passando por aquilo e não me parece que aquilo vai terminar em algum momento, né? Ou até o que a gente quer, né? A gente não vai acabar tão rápido, né? Quando você fala um problema, não parece que... Parece que o assunto ele termina no problema, né? Eu estou com um problema. E aquele problema ele está atrelado a você, tipo, impregnado, não sai, né? Eu estou com um problema, ou seja, você está afirmando. Eu declaro isso de maneira errada, né? Que está errado, né? Eu estou falando que isso está errado. E ao declarar que está errado, eu estou tomando como verdade aquela falsa informação, né? Então, a falsa informação, ela é a mesma conotação quando a gente acha que tem o controle das coisas, né? Não, é meu filho. Não, quem disse que ele é totalmente teu? No mundo natural é tua responsabilidade, mas no mundo espiritual a Deus pertence, né? Porque é Deus quem vai trabalhar na vida de cada um, né? E tem outra situação também que é assim, o problema quando a gente se depara, você tem que encarar que aquilo é um desafio. Porque se o Pai, Criador, o Deus, Criador de tudo, o Supremo, né? Ou seja, acima dele não há nada. Em outras palavras, se ele está permitindo aquilo acontecer, é porque ele está concedendo um treinamento, né? Um desafio. Por isso que eu falo desafio, é como se fosse um treinamento. Por quê? Assim é a missão da criança que nasce antes, né? Quem nasceu primeiro vai ajudar o papai e a mamãe a cuidar do próximo filho, da próxima filha, né? E a criança mais velha, ela vai recebendo uma carga de informações, ou seja, desafios, que vai funcionar como um treinamento para lapidar, né, aquela criança mais velha a fazer atividades que seriam mais complexas, né? Porque vão ter outras pessoas que, né, vão nascer depois, né,
ou filhos que vierem depois que vão precisar desse acolhimento, né? E os pais, eles vão estar olhando outras coisas que vão estar sendo delegadas, essas coisas prioritárias, assim, no sentido de cuidar do irmãozinho, da irmãzinha, através do filho mais velho, né? Então, o que eu vejo que a vida para com Deus se assemelha muito a essa situação de uma família, né? Que o pai e a mãe gerou o primeiro filho, esse primeiro filho recebeu diversas informações, e quando o pai e a mãe tiver o segundo filho, esse filho mais velho vai ajudar. É assim o nosso caminhar com Deus, que a gente fala assim, nossa, parece que o negócio só aterrissa em mim, né? É porque você é um escolhido que foi antes, você teve uma determinada prova que você passou, que você já foi lapidado e por isso outros desafios começam a chegar até você. Por que essas coisas de desafios, né, elas vêm, né? E aí falando sobre essa questão do desafio, que eu vou explicar onde que está na Bíblia, né? Bom, aqui o tema principal é sobre aflições, né? Ou seja, são provas, são desafios, né? Não problemas, né? Porque Deus, ele é maior que o problema de cada um de nós. Então, se Deus, ele já é a solução, é o nosso Pai, ele sabe de tudo, por que a gente encara a situação como um problema? Não, não é um problema. É só um estado, né? Ele está naquele estado, mas logo mais você vai ter o alcance, a solução. Através de quem? Através de Deus. Ou ele vai te capacitar, ou ele vai te entregar uma solução, ou ele vai adentrar a situação, né, para te ajudar, ou ele vai trazer uma pessoa com mais maturidade do que você para te acolher, para te ajudar, para te orientar, espiritualmente até para ele te servir. Ele vai unir a sua oração, né? E assim a gente vê que a vida com Deus, ela acontece dia após dia, né? Então vamos lá. Primeiro versículo sobre essa questão dos desafios, né? Está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4, né? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Olha que interessante, né? O problema que você enxerga, a partir de hoje você não vai falar mais problema. Você vai falar tribulação, você vai falar desafio, você vai falar provação, né? Essa tribulação, ela te traz um sentimento para você adentrar o pedido com Deus. E isso chama-se perseverança, né? Porque você, quando começa a estar diante de um desafio, eu muitas vezes vejo dessa forma. A situação ela tá contra inicialmente a minha capacidade. E eu vejo assim, nossa, aquilo é um desafio muito grande, né? E aí o que você vai colocar diante das mãos de Deus? Porque Deus é maior. Então você vai assim, eu sou pequeno perante aquele desafio, eu não tenho capacidade. Então, papai, me ajuda aqui, porque eu não estou conseguindo. Me revela, me traz uma orientação, eu peço a sua intervenção, né? Me acolhe, porque eu não estou conseguindo. E disso você começa a falar com Deus, isso te gera o que? Uma perseverança. Porque você começa a orar todos os dias. Pai, me ajuda nesse assunto, me ajuda nesse assunto, né? Me ajuda, me mude, me traga discernimento, né? Essa perseverança, ela vai te lapidando como um caráter, né? Então, por isso que Deus vai pegar aquela situação, ele vai ver e aquilo vai te treinar, aquilo vai te moldar, né? Você vai passar a ter um caráter aprovado por Deus, né? Ou seja, o caráter aprovado
Deus ele vai adentrar com você para a questão da esperança. E aí, a partir do momento que você encara aquele desafio, você entra na linha de pedir para Ele, clamar por Deus, pedindo a solução, pedindo a inspiração. Mais tarde, Deus vai ver que, olha, meu filho está sendo obediente, né? Ele está aqui todos os dias, né? Orando, né? Comigo, falando comigo. Disso, Deus ele vê que o seu estágio ele muda, né? Você é aprovado. Então, quando você é aprovado, aquilo que no começo era uma coisa que você dependia de ficar pedindo, né, para Deus, porque você não tinha capacidade, Deus ele acaba te capacitando ou capacitando outra pessoa para te mostrar, e aí você passa a ter o quê? A visão, né? Você passa a entender que Deus interveio, né? Ele veio na tua causa. E disso ele te gera o quê? Uma inspiração, uma esperança, né? Você fica inspirado, você fala, nossa, eu tenho com quem contar, eu sei aonde, né, procurar a solução. Então esse versículo para mim é tremendo, ele é muito, sabe, profundo, porque ele faz uma narrativa em um único versículo como que Deus age na nossa vida. Ele nos concede um desafio para que a gente fica, em japonês tem uma palavra chamada rishi, que é você fica concentrado, né? Fica, ou seja, em outra palavra, fica perseverante, né? Fica definido, fica concentrado, perseverante, né? E daquilo te aproxima mais com Deus, né? Quando você tem essa aproximação, significa que Deus está te aprovando, né? Aproximação significa que Ele está te querendo, né? Cada vez mais íntimo, cada vez mais perto, né? Porque quando é uma coisa que é que nem o exemplo da gente, tem coisa que a gente não gosta, né? Então você nem vai passar perto, né? As pessoas acham que é só coisa ruim, né? Eu, por exemplo, não gosto de melancia. Eu não gosto. É uma fruta que, para mim, o aroma da melancia nem me faz bem, né? Me incomoda. E eu não gosto nem de estar perto da fruta, porque aquele cheiro da fruta, ao ser exalado, ela não me transmite bem o cheiro, né? Eu não gosto, então eu não quero nem estar perto. É dessa forma que eu vejo que está no versículo. Quando você está orando, o que você está clamando a Deus está exalando perfume. E Deus ele quer aquele perfume, porque é como se fosse um incenso às narinas dele. E ele vai querer você mais para perto, né? E Deus ele gosta dos seus filhos conversando com ele, né? Eu fico imaginando, né? Deus é um paizão, né? Que ele tá lá sentado, em volta dele tem uma roda de crianças que estão sentadas aprendendo com ele, né? E eu fico vendo que ele é dessa forma, né? Ele vê cada um de nós como seu filho, né? Uma criança. Se comparado ao conhecimento todo de Deus, a gente é meramente uma criança, né? E mimados, né? Principalmente. Segundo versículo, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Olha que tremendo esse versículo, né? Foi exatamente as palavras que a gente usou mais cedo, né? Não encara aquilo como um problema, encara aquilo como um desafio. É uma prova, né? Aquilo é uma aprovação. É como se fosse um teste, né? Você tem que ter a alegria quando estiver passando por esses testes, por essas provações. Por quê? Porque quando a gente tem a participação em várias provações, significa que a gente está sendo testado na produção da fé, né? Porque quanto mais fé a gente exala, mais fé a gente tem em Deus, isso é um combustível que vai nos servir para a gente passar pelos caminhos
mais difíceis, né? Porque quem enche o tanque é a fé, né? Eu sempre encaro dessa forma, né? E aqui, olha aqui que fala no livro de Salmos, capítulo 34, versículo de 17 a 20. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações, né? O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Olha que coisa, né? É tremendo esse versículo, porque a gente, para Deus, está no formato, né? Ou seja, estamos como mini criaturas de Deus, né? E se o Espírito dele vem para proteger cada osso, significa que nada nos atinge, né? A gente tem na intercessão orações sobre livramento das flechas inflamáveis, né? Porque a flecha é como se fosse um ataque do inimigo, né? O que o inimigo ele faz? Ele pega aquela ferramenta, aquela tentação, aquela provocação, ele vai botar naquele arco e ele vai disparar aquela flecha, né? E aquela flecha, dependendo do lugar que atinge, vai quebrar o osso, né? Então, isso tudo eu estou colocando num contexto espiritual, né? O que acontece aqui nesse versículo? Que nenhuma flecha vai quebrar os nossos ossos, né? E por que eu estou entendendo sobre a palavra de proteção dos ossos? Porque o osso, ele vai, uma vez que ele é quebrado, ele vai te impossibilitar. Às vezes vai até te imobilizar. Você vai viver de uma maneira imóvel, né? Vai estar impossibilitado de ter uma articulação, uma movimentação, né? Você não vai conseguir sair. Agora, o que o versículo está falando? Nem a flecha do inimigo vai te atingir a ponto de quebrar o teu osso. Pode ser que a flecha venha, machuque, corte, sangre, né? Isso são aflições, mas assim, o teu osso espiritual, ele não vai ser atingido, ele não vai ser afetado. Como é forte esse versículo, né? Quando a gente está clamando para Deus, se nós estamos sendo justos o que significa? Que a gente está sendo coerente com o Pai. O que Ele mandou a gente obedecer na palavra, a gente está obedecendo. Está mandando a gente pedir perdão pelos nossos pecados, se arrepender. Ele está trazendo, está aproximando, né? Quando a gente está diante de um desafio, a gente não está tendo capacidade, a gente chega e fala com Ele. E Deus, ele não vai mentir, porque isso aqui está pautado na palavra. Foi Ele quem escreveu, o próprio autor quem disse. Então, por mais que a gente venha falar outras coisas, não, mas eu tenho pecado aqui, Deus ainda tá me moldando, tá me castigando. Moldar eu até concordo, né? Deus está te lapidando, diariamente a gente é lapidado, mas castigar, essa palavra, eu estou passando pelos castigos de Deus, essa definição está totalmente errada, né? Castigo significa que está tendo uma punição, e essa punição está vindo para judiar. Isso é um castigo, né? Agora, quando você fala assim, não, eu estou recebendo aqui um ensinamento, né? Deus está me educando. Aí você pode entender que é uma puxada de orelha, né? Ele não está te colocando no moedor de carne, né? Ele está te trazendo para
te melhorar. Não faz sentido. Eu já escutei em pregações falar, não, o castigo de Deus, assim, castigo de Deus existe para aqueles que não acreditam em Deus. As pragas vêm, fome vem, problema vem. Fome, quando eu falo, para onde você olha, aquele povo inteiro em calamidade. Assim foi lá no Egito, né? Então, vieram as pragas e destruíram tudo, né? Plantações, a nação inteira tinha e do nada depois passou a não ter. Eu estava vendo isso ontem. Apareceu uma cena assim, exemplificando como que foi na época de Faraó, né, no Egito, as pragas, né? Olha a passagem que eu recebi enquanto eu assistia essa cena, né? Que eram vários insetos, não sei se era gafanhoto, mosca, mas era inseto. Saiu um enxame, daquilo consumiu tudo, né? E eu fiquei pensando, né? Caramba, né? Que coisa ruim, né? Vinha uma nuvem de insetos assim, destruir tudo, né? E nisso o Espírito Santo ele falou assim: você viu só, Lucas, tudo isso daí de enxame, essa massa, essa nuvem de insetos? O que acontece? Para Deus, o inseto é como se fosse cada um de nós, né? Cada um, se perto ao tamanho de Deus, é pequenino, né? Agora, o inseto perto da gente também é minúsculo. Só que, olha o poder de Deus. Se eu estou fazendo um Pareto de correlatividade, né? Se para Deus a gente é tamanho do inseto, e se para a gente o inseto é infinitamente menor, né? Então, o que acontece? Deus, ele está aqui nesse eixo da relatividade, a gente está aqui no meio, e o inseto, assim, ficou microscópico se comparado ao tamanho de Deus. E o que acontece? Deus, ele dá ordem para esse microscópio, esse micróbio, né, digamos assim, esse inseto, né, porque para ele vai ficar pequenininho, né? Então, e esse inseto ele foi lá e comeu toda a lavoura. Então, olha só, né? Deus, ele dá ordem até naquela coisa que é minúscula. Se a gente pega e esmaga o pernilongo dessa forma, né, que é um inseto, imagina, né? Se a gente faz isso para acabar com o inseto, imagina Deus, o que ele não faz para acabar com nossos problemas. É profundo, né, essa inspiração. Agora eu estou entendendo na live, quando eu vi a cena, isso fazia parte de um filme, né? Foi um trecho que me apareceu e aí eu vi. Eu falei, nossa, se pra gente, assim, o inseto, né, que Deus conduziu para queimar, né, consumir toda aquela lavoura na época do Egito. Bom dia, Mônica, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Se aquela lavoura ela foi consumida pelos insetos ordenadas por Deus, o que Deus não pode fazer na nossa vida? E olha a insignificância, né? A gente mesmo, né? Olha para o inseto e faz assim, né? Deixa para lá, ó, bate a palma assim, esmaga, né? Espanta o mosquito, o gafanhoto, seja o que for, né? Você faz isso com o inseto, né? Quem dirá Deus, né? Se a gente, para correlatividade do tamanho, para com Deus, se a gente é minúsculo como um inseto, só que Deus, ele cuida de tudo, né? E você ainda é agraciado, porque o inseto, ele tem lá o design dele, né? Que é projetado como inseto, né? E ele, por exemplo, não consegue correr, ele só voa, né? Bate um vento, ele é levado, né? Agora, olha o design que Deus fez em relação a gente. A gente nada, a gente se corta e cicatriza, né? A gente pode escalar, pode pular, a gente é regado com o espírito dos sentimentos, né? O amor, a frustração, a raiva, a alegria, a espontaneidade. Olha quantas coisas tem
dentro da gente. Então, eu fico vendo que essa relação, né, que nós seres humanos somos governantes dos animais, né? A gente cuida de animal, cuida de outras coisas, né? Se a gente tem essa capacidade é porque o nosso design thinking ele foi feito inspirado por Deus. Esse design thinking de Deus está na nossa vida, né? Na nossa modelagem, né? Então eu fico pensando, né? Puxa, é uma vida tremenda, né? Que Deus nos fez perfeito, né? A gente sabe as coisas que acontecem, por que que acontece, como acontece. Deus traz, né, essas inspirações, né? As revelações de hoje foram colocadas aqui, de fato, por situações que a gente não imagina, né? Que a coisa, ela é tão perfeita, né? Deus, ele deve olhar lá de cima, olhando assim, o Lucas está encarando aquela situação como um problema. Ele não sabe de nada. Aquilo lá está servindo para ensinar ele para isso, né? Realmente, eu não sei de nada. Então é por isso que como eu já entendo que eu sou imperfeito, eu tenho uma limitação, eu tenho um limite de capacidade, para determinadas coisas eu estou incapacitado, por isso que eu peço para Deus para me ensinar, né? Porque todos os dias as coisas vão revelando, vão trazendo, vão me apresentando, né? De certa forma, as coisas que vão acontecendo, elas vêm trazendo não só a inspiração, mas o ensinamento, você tem que enxergar de uma forma espiritualizada, porque as coisas, quando elas estão espiritualizadas, você está em concordância, compreendendo que Deus ele está sob qualquer autoridade. Ele está diante daquela situação, permitindo você passar por esse desafio, para você aprender. E isso vai ser só uma etapa na tua vida, né? Então, esse era o ponto focal, né, hoje do ensinamento, que eu estava orando antes de entrar na live. Eu estava pautado aqui com outras palavras, mas eu estava lendo e os versículos que estavam me vindo eram sobre a questão de desafios, né? Eu falei, nossa, mas assim, desafio hoje não é nenhum tema que eu estava pautado para falar, mas enfim, né? O Espírito Santo ele falou, né? E mais cedo na live, o que que ele falou? Sobre a nossa proporção de tamanho perante outras pessoas, né? Cada um tem um tamanho de fé. Então, tem uma fé que alguém já passou por algo, aquele desafio, né? Aquela situação fortaleceu aquela pessoa, e aquela pessoa ela vai te trazer sabedoria, revelações, inspirações, que aquilo tudo vai te servir como um contexto. A Rê está falando que recebeu a palavra, né? Amém, Rê. Fico muito feliz de ouvir. Então, eu não estava assim imaginando de utilizar esse contexto da tribulação hoje. Eu não estava preparado para falar de tribulação. Eu estava pautado numa outra palavra. E quando eu estava orando, meditando, eu sempre faço isso antes de entrar na live, porque a live ela está consagrada para Deus, né? E na hora que a gente começou, assim, a gente que eu falo, né? Estava orando e pedindo para o Espírito Santo, né? Então eu estava orando. Na hora que eu estava orando, o Espírito Santo ele falou assim: leia, né, um pouquinho a Bíblia. Só que ele me ministrou em outros locais. E aí eu deixei separado, né? Por isso que eu fui lendo, só que assim, aí na sequência veio outro versículo, outro, e um se encaixou com o outro, falando sobre tribulação, né? A gente não esperava disso, né?
Mas amém, né? Eu tô aqui para obedecer a voz de Deus, né? A ordem dele, o comando dele, né? Amados, assim, para quem não assistiu a live de ontem, né? Eu queria apresentar ontem um contexto milagroso, né? O que foi o contexto? Eu consegui filmar esse milagre, né? O que foi o contexto milagroso? Ontem eu estava indo para São Paulo. Hoje eu não estou em São Paulo, hoje eu estou no interior, eu estou aqui em Barueri. Quando eu estava indo para São Paulo, eu estava seguindo o meu itinerário, a minha rotina. E ontem foi um dia bem chuvoso. Saí daqui chovendo, para-brisa já, né? Lá na velocidade, eu estava na rodovia. E ontem foi um dia que eu falei assim, não, eu quero aproveitar esse momento de ida e eu quero louvar a Deus. Eu não estava assim querendo receber palavra, eu estava querendo adorar Ele. Adorar, simplesmente adorar. Eu estava colocando meu momento para louvar e exaltar a Deus. E aí eu liguei, né, a música e tal, fui. Na hora que eu desço da Castelo, da rodovia, né, Castelo Branco, desço da Castelo, eu caio na Marginal Pinheiros, tava com bastante poças d'água, né, que a gente sabe como é desafiador, né? É bom isso, né, porque os nossos governadores, os nossos prefeitos aí, seja quem está aí na governança, abençoa, né, com essas poças d'água, porque melhora o reflexo dos condutores, né? Eu encaro dessa forma, né? Vamos pensar pelo lado positivo, né? Tem lá a poça d'água, não sei o que e tal, é ruim, você tem que desviar, é trabalhoso e tal, mas enfim, né? Tá abençoando o nosso reflexo na condução do carro, né? E enfim, aí eu tava dirigindo e tal, e nisso a música, né, que tava tocando, ela mudou. Eu estava ouvindo, né, pelo aplicativo de música que ele toca online, né? Acho que é o Deezer, né, que chama. Enfim, tem Spotify, tem vários. Aí eu recebi uma assinatura gratuita, comecei a consumir. E amados, assim, até externar uma alegria. Eu não sabia o quanto esse tipo de aplicativo ajuda no nosso dia a dia, porque dependendo da forma como você seleciona as músicas de sua preferência, vai vindo outras músicas baseado no seu gosto, na sua preferência. E minha assinatura do Deezer é só louvor. E aí eu tava lá, dei o play e fui escutando. É mais legal do que o pendrive, né? Porque pendrive você já sabe até a ordem da música. No Deezer não, ele vai tocando. E de repente entra em qual música? Chuvas de Bênção, né? Tem outro título também que é Chuvas de Graça, mas ele fala, né? Chuvas de Bênção. E a chuva aconteceu. E eu falei, meu Deus, né? Comecei a, sabe, assim, adorar a Deus, né? Até porque o cântico é um cântico antigo e eu comecei a chorar porque a música veio, não fui eu quem escolhi, ela aterrissou e começou a tocar. E aí disso eu fiz até uma gravação, né? Só que eu não sabia, né? Eu fui dar o play pela câmera do celular que fica no suporte lá, e como eu já conheço o caminho, eu não olho o Waze, né? Eu fui lá e habilitei a câmera para começar a gravar a chuva. Só que disso interrompeu a música. Mas enfim, né? Eu peguei o vídeo, remixei ele e coloquei com fundo musical dessa música que eu estava louvando. É tocante, sabe? E eu ainda estava falando com Deus. Quando eu chegar em São Paulo, eu não gostaria de tomar chuva, né? Porque eu caminho aí 3 quadras. Eu falei, eu queria pelo menos poder não ficar molhado, porque onde eu trabalho o ar-condicionado é intenso. Imagina a pessoa ensopada ainda tomando aquela rajada de ar frio, vai ficar gripado, né? Então eu falei, eu não queria ficar adoecido, né? Então me proteja, né? Me cubra.
Tinha levado guarda-chuva, tudo tal, mas o que aconteceu? Eu saí do carro, saí do estacionamento, não tinha uma gota assim caindo. Aí eu até fechei o guarda-chuva e fui andando no seco, né? E aí a questão do filho mimado, né? Que eu falei assim, São Paulo vai estar imundo, né? Teve carnaval, não sei o que, bebedeira, né? E a gente encontra cada porcaria no caminho. Eu falei, eu não quero me impregnar com as coisas mundanas, né? Tava igual o Pedro, né? Não quero, são coisas aqui rastejantes, eu não quero. E Deus, ele ouviu essa oração, porque o que ele fez? Ele mandou aquela chuva, limpou, lavou tudo, parecia que tinha passado um caminhão hidrante lavando, né? Tava tudo limpo, né? Todas as impregnações, eu estava pisando em solo, é como se a gente dissesse solo virgem, né? Porque veio, limpou tudo. Eu escutei falando assim, foi o que você pediu, não foi? Você não queria adentrar em lugar aí que estava mundano, impregnado com coisas ruins espirituais. Aí, eu mandei essa chuva, limpou. E é onde, né, você está andando. E eu senti muito amado por Deus, né? Com o simples fato da chuva. É a mesma interpretação de hoje, né? Tribulações, pra gente, a gente olha, acha que é um problemão, acha que é o tamanho da muralha da China que você não consegue nem escalar, você vai falar, nossa, só que para Deus aquilo não é nada. No inglês é tipo, é peanuts, né? Tipo, é um grãozinho, né? É nada, né? É insignificante para Deus. Mas aquele problema que você falava antigamente, hoje, a partir de hoje, você vai falar, é um desafio. Você não vai falar mais, é um problema, porque você tá rotulando, você tá jogando um título de poder naquele negócio que não é bom, né? Você vai falar que aquilo é um desafio. Porque se é desafio, significa que você vai fazer isso, você vai passar, você vai ultrapassar, romper barreiras, amém, amados? Então é uma prova, é um desafio. Você é um ser de Deus, né? Um atleta de Cristo, né? Você vai ultrapassar a barreira, você vai passar o obstáculo, né? Esse desafio ele está vindo para te ensinar, te educar, né? E porque Deus te ama, ele está te trazendo para você ter uma nova aprendizagem. Amém, amados? Esse era o tema da tribulação do dia de hoje, né? E, amados, assim, eu sempre esqueço de falar, né? Mas eu peço que sigam o canal, né? Eu não sei porque o YouTube tá com algumas restrições. Eu não pesquisei muito bem, mas a live ainda não foi possível. Já ficou tudo pronto, né? O software, a configuração, a conta, tá tudo certinho. Mas existe alguma restrição que o YouTube ele está implicando, e isso eu acho que está relacionado a número de seguidores, né? Aqui eu não estou pedindo dinheiro, né? Estou pedindo para que a gente consiga aumentar o número de contas, porque afinal de contas, você seguindo o canal, você vai estar abençoando esse canal. Esse canal, ele não tem o intuito de ser um canal comercial, ele é um canal para multiplicar a palavra, para levar esses ensinamentos, as inspirações, né? E evangelizar mais vidas, né? É o que eu sempre falo, eu não sei quanto tempo que nós temos na Terra, eu não sei quanto tempo que eu tenho, mas pelo menos vai ficar aí um legado, um canal com informações que com certeza vai servir para a vida de pessoas, né? E que isso a gente venha a entender como uma ferramenta para Deus, né? E tem o canal do Facebook, do Instagram, que são redes sociais. YouTube eu não entendo exatamente que ele é uma rede social, mas é um canal de comunicação, ele é uma rede de transmissão de dados, de informações, né? E no YouTube, qual é a diferença do Instagram, Facebook
quase não tem diferença, por ser um canal de relacionamento social. Agora, o YouTube, assim como eu coloco com capa, de maneira organizada, significa que você consegue acessar o canal e escolher pelo tema, escolher pelo assunto, né? Ele está não bem categorizado, mas se você procurar, a palavra ela está não só indexada está vinculada, né? Você procura por uma palavra e cai naquele vídeo, né? Tem isso também, e outro que na referência visual, que é a capa do vídeo, vai falar pela temática principal do dia da live. Então, como isso, né, é um trabalho, é um ministério, dá trabalho fazer isso também, né? Não queiram só entender que trabalho é meramente uma coisa produtiva, né? Dá trabalho organizar, indexar tudo, né? E que disso, né, você venha seguir o canal, compartilhe, né? Muitas vezes aquela ministração que está vindo do Espírito Santo, ela está servindo para você, mas também vai servir para outra pessoa, né? E quem chegar no canal, né, vai ver que tem lá as coisas, né? Diariamente, não todos os dias, mas sim, sempre, né, constantemente, vou usar a palavra, constantemente, chega alguém e fala: nossa, mas tem isso tudo de vídeo, né? Sim, amados, é porque todos os dias é uma semente que está sendo colocada, né? Os vídeos, por que tem uma grande quantidade? Porque começou em setembro, se eu não me engano, acho que dia 28, se eu não me engano, de setembro. De lá para cá, todos os dias foram gravados, não necessariamente no mesmo horário. Tem dias que foi mais tarde, tem dias que foi 20 para 7, né? Eu escolhi do canal em transmitir 20 para 7 porque é um horário que não está concorrendo com outras atividades e eu consigo ser exclusivo para essa atividade, para esse momento, né? E, bom, portanto, seguir o canal eu já agradeço, né, a quem segue o canal, transmita, né, compartilhe com mais pessoas para que esse canal ele continue a multiplicar a palavra, levar mais e mais, né, e que disso, né, venha a ser tocado corações para serem preservados aí do julgamento, mas sim acolhimento com Deus, né? Amém, amados? Vamos encerrar então com uma oração que a gente vai colocar aqui no momento de consagração ao nosso Pai. Querido Pai, Senhor nosso Deus, colocamos esse momento em oração a Ti, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, renunciando aos nossos sentimentos que não Te alegraram. Pedimos perdão por todos os atos cometidos quando Te entristeceu, Senhor. Entristeceu a Jesus, entristeceu ao Espírito Santo. Pedimos perdão até mesmo dos atos que nós realizamos de maneira inconscientemente. Mas, Papai, acima de tudo, nós acreditamos no poder da purificação do sangue de Jesus Cristo. Pedimos para que esse sangue seja coberto em nós, da ponta da nossa cabeça à sola dos nossos pés, para que a gente venha a ser lavado, limpado, purificado, para poder adentrar em Sua presença, Senhor. E diante desses sentimentos, Pai, que nós passamos por desafios, tribulações, estamos neste momento declarando ao Senhor que estamos deixando de encarar como problema e aceitar a pronunciar a partir de agora como desafios, porque a palavra tem poder e nós sabemos que no mundo espiritual o poder é quem liga-nos até a Ti, Senhor. Por isso, Papai, assim como nós lemos no versículo mais cedo, aquele desafio que o Senhor nos traz é para exercitar a nossa perseverança, disso transformar em fé e cada vez mais e mais a gente fique próximo de Ti. É o que nós pedimos aqui neste momento da oração, o que nos foi ministrado e ensinado,
queremos estar junto de Ti, porque nós sabemos que nós não temos nem sequer o poder e a titularidade para escolher a data de nascimento ou sexo da criança quando nasce, os filhos e filhas. Então nós reconhecemos a nossa incapacidade, reconhecemos que dependemos de Ti. Nós não sabemos como que acordaremos no dia de amanhã, não saberemos o que acontecerá no dia de hoje, mas uma coisa nós sabemos, que nós temos a Ti em quem confiar, porque nós sabemos que o Senhor é maior do que tudo. Sabemos que o Senhor traz a solução até mesmo pelo simples gafanhoto, pelo simples inseto. O Senhor direciona toda aquela movimentação, porque o Senhor dá a ordem e todos obedecem. E queremos ser assim, obedientes, cumprindo a sua vontade, fazendo conforme o teu comando, a tua ordem, e que a gente venha fazer sem ter questionamentos duros contigo. Que venham ser questionamentos para pedir sabedoria e entendimento, mas não para colocar em xeque as coisas que o Senhor faz. Por isso, papai, colocamos aqui nesse momento em oração, pedindo perdão se algum dia a gente cometeu esse ato de ficar pedindo uma satisfação para o Senhor, porque nós não devemos pedir isso, mas sim pedir a sua orientação, pedir a sua sabedoria e o discernimento, para que a gente venha fazer do nosso fundo do nosso coração da melhor forma possível, papai. Queremos agradecer também por esse momento que todos estão aqui, consagrando a Ti, entregando o seu momento, fazendo desse momento uma intimidade contigo. E eu peço, papai, como intercessor nessa oração, eu peço para que o Senhor adentre na vida das pessoas, caminhe com elas, ensine, dê sinais, direcione, e que essa intimidade mais e mais afloreça em seus corações, papai. Queremos agradecer pelo dia, pelo clima, pela comida, pela saúde, por mais um dia de crédito em nossas vidas que o Senhor nos concede. Agradeço pela sua fé, papai, que acredita em nós, que a gente venha marchar em rumo à sua voz, em sua direção, papai. Que a gente faça as coisas sob gratidão, o espírito da gratidão cada vez mais cresça em nossos corações. E a partir desse momento que nós deixamos de pronunciar vocabulário errado, estamos colocando que os desafios nós entendemos e aceitamos como parte de nosso crescimento espiritual para ter mais intimidade mais e mais contigo, Senhor. Agradecemos, Pai, porque isso nos torna filhos especiais, entendendo que o Senhor confia-nos cada missão. Se o Senhor está trazendo um desafio ainda maior, é porque nós sabemos que o Senhor está nos ensinando cada vez mais, trazendo coisas de mais confiança, sabendo que essa responsabilidade está aterrissando em nossas mãos. E agradecemos, papai, porque nós estamos orando e entendendo esse discernimento que o Senhor nos deu sobre a temática das tribulações e das provações, Senhor. Agradecemos pelo dia de hoje. Traga-nos, ó Pai, todos os dias, mais e mais do seu Santo Espírito, Pai. Eu selo essa oração em concordância com meus irmãos e irmãs, colocando no nome de Jesus Cristo, para que chegue até as tuas mãos, papai. É assim que nós selamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus. Eu sei que muitas vezes a provação pode ser que seja um momento duro, né? Até para o teu coração, o teu momento. Mas Deus sabe de tudo. E como nós sabemos que Deus sabe de tudo, eu já sou tranquilo, né? Então, aflições, elas acontecem porque a gente raciocina. Mas a aflição, ela não deve permanecer, porque a permanência de aflição significa que você não está crendo que Deus é maior do que o seu problema. E é dessa forma como eu verdadeiramente encaro a minha vida. Deus sabe de tudo. Um dia de cada vez. Ele nos agracia também com aflições, porque Ele quer nos ver com maturidade. E essa maturidade é que nos molda mais para próximo dEle, porque a gente passa a aprender a confiar em Deus, confiar nas promessas, confiar na direção, confiar no que Ele nos traz, porque as revelações que Deus nos traz em versículo, Ele como o autor que inspirou as pessoas a escreverem, se Ele é o originador da fonte da sabedoria,
ele não está mentindo, ele está trazendo tudo isso para edificar a tua fé, né? Creia nisso. Amém, amados? Fiquem com Deus, um dia especial, para lá de especial e abençoado, sobre graça, sobre a bondade de Deus, sobre a sabedoria, o discernimento, né? A saúde espiritual, a saúde emocional, e que a gente também venha ter aí um momento de comunhão. Se você não sabe como clamar a Deus, inicia agradecendo. Agradeça a Deus, primeiro de tudo, né? Eu sempre sou assim, às vezes eu estou numa situação, vai ter um problema e eu agradeço. Eu aprendi isso com um pastor. Hoje ele é um grande amigo meu. O testemunho dele é muito... eu dei risada quando eu escutei o testemunho, né? Ele falou assim, o carro deu problema no radiador. Ele tinha um compromisso muito sério para fazer e deu problema no carro. E ele começou a agradecer. Deus, obrigado porque deu problema no radiador. E eu escutando, eu falei, mas que testemunho mais maluco, né? Porque aquilo tá te inviabilizando aí para o teu compromisso. E você agradeceu pelo radiador que quebrou. Sim, Lucas, eu agradeci. Eu falei, meu Deus, como assim? Pois é. Mais adiante, o radiador quebrado, eu comecei a agradecer e disso, né, o carro, ele já tinha andado com o carro e enguiçou porque deu problema no radiador, esquentou e disso parou totalmente o carro. Eu falei, mas como assim prejudicou você para ir para o compromisso? Você começou a agradecer a Deus. Lucas, sabe por que eu agradeci? Porque depois um amigo foi buscar o carro, um mecânico. E o mecânico viu que como o radiador tinha perdido toda a reserva de água, ia danificar o motor. E o motor eu ia ter que pagar muito mais caro. E a partir do momento quando eu comecei a agradecer pelo radiador, meu pai que estava do lado achou que eu estava maluco. Ele fez a mesma pergunta que você fez. Mas como assim? Você está agradecendo a Deus porque você foi enguiçado, você não consegue andar e o radiador está com problema? Eu falei assim, pai, eu não sei, mas eu estou agradecendo. A partir desse momento eu entendi que, mesmo diante de uma dificuldade, que para nós parece uma coisa ruim, a gente deve agradecer. E olha só, arrumar o problema, aí foi um problema técnico, né, que estou dizendo. Arrumar aquele radiador trouxe um desafio de impossibilitar ele de ir para o compromisso, mas quando ele foi arrumar a parte mecânica, daquilo lá ele viu que evitou um outro problema de prejudicar o motor, que o custo seria muito mais elevado, né? O radiador saiu barato, ele falou que a pessoa lá soldou, não sei o que, encheu de água lá e o negócio foi embora. Ele falou, não saiu nem, eu não lembro na época lá, mas tipo coisa de R$50. Foi barato, foi um cafezinho praticamente que ele pagou e acabou. Agora, se tivesse prejudicado o motor, né, imagina o custo disso. E ele falou, depois, né, disso daí eu escutei, eu falei, nossa, às vezes eu não entendo o problema. Para mim me parece ruim não conseguir honrar um compromisso, não conseguir ir, mas quando eu não sei, eu agradeço. Olha só que coisa, né? Foi um irmão mais velho, espiritual, que me ensinou isso. Olha a volta que deu, né? O testemunho de hoje, a live, né? Eu nem sabia que eu ia lembrar desse assunto, né? Mas isso só mostra que Deus, ele está permanente na vida da gente todos os dias. Desafios acontecem. Testemunho acontece porque isso tudo vem para edificar o quê? A nossa fé. Eu sempre bato nessa tecla, né? Testemunho vem para fortalecer a nossa fé, testificar a nossa fé. Testemunho é um combustível, né, para a fé. A fé é um combustível para o nosso caminhar, né? E olha só, por isso que é importante. Compartilha os vídeos, compartilha, né, esses testemunhos que eu tenho dado. Isso tudo faz parte, né, da vida com Deus, né? Amém, amados? Obrigado, Rê, por ter participado da live. Eu quem agradeço, eu estou vendo aqui o seu agradecimento, mas
Eu quem agradeço, sabe? Ver que tá tendo né, um momento íntimo para se nutrir, para receber, né? Agradeço porque você testemunhou, né? Falou sobre as, as coisas que aconteceram na sua casa, na vida, né, das crianças, na vida do casal, né? Obrigado, né? Eu fico muito contente em saber que tá tendo utilidade as gravações, né? Tá edificando uma vida, e de uma vida um lar, e de um lar várias vidas, né? E que disso, né, a edificação ela está transformando o ambiente, ou seja, vocês estão se transformando em uma igreja, em um único corpo em Cristo, né? É profundo isso, né? Muito obrigado, Rê. Manda um grande abraço para todos aí na sua casa, um abraço, né, para o Ednei, as crianças também, um abraço bem apertado, que o tio tá com saudades, né? Logo, logo, quem sabe a gente se encontra, né? Amém? A gente vai se falando, Rê. Um abração, fiquem com Deus.